Você já ouviu falar de um caso tão perturbador que fez um país inteiro se questionar se aquilo que eles estavam ouvindo era verdade ou mentira? No final dos anos 90, em uma pequena cidade da Itália, várias crianças, várias mesmo, na faixa de 7 e 8 anos, começaram a relatar histórias bizarras. Elas diziam ter passado por abusos dentro de casa, participado de rituais satânicos e até sido obrigadas pelos pais a tirar a vida de outras crianças. A polícia acreditava que isso tudo era parte de uma rede de pedó e satanistas. E as crianças foram retiradas de suas próprias casas, próprias famílias, para poderem ser protegidas de tudo isso aí que estava acontecendo. Mas o que veio depois foi ainda mais chocante, né? E se tudo isso que elas relataram ali não passasse de uma ilusão criada na mente dessas crianças. Então, hoje eu vou te contar todos os detalhes desse caso cheio de mistérios, muito doido, que ficou conhecido como o caso Veleno. Aqui é Erika Miranda, esse é o podcast Casos Reais. Todas as quartas-feiras eu trago um episódio novo aqui e muitos episódios são sugestões dos ouvintes. Então, se você quiser mandar uma sugestão lá no meu Instagram, @erika_miranda, com S no final, eu sempre vejo as mensagens e quando vocês repostam que estão escutando aqui, eu sempre reposto nos meus stories também e eu sempre vejo quem está me marcando lá nos stories. Também, se você quiser lá no nosso site, você pode mandar a sua sugestão de caso e também lá no Apoia-se, para quem ainda não sabe. Tá tudo na descrição, todos os links. Então é isso. Não deixe de dar um like e de comentar, porque assim a plataforma consegue ver que você gosta do meu conteúdo e continua te entregando aí o nosso conteúdo. Então agora, vamos para o episódio dessa semana. E esse é o caso Veleno. Bom, esse caso ele começa em Massa Finalese, que é uma aldeia pequena, de 4.000 habitantes, que fica no norte da Itália. Essa aldeia ela faz parte de uma cidade maior, que é Finale Emilia, na província de Modena. Em 1997, morava nessa aldeia a família Galliera. Essa família era composta por Romano, pela Adriana e pelos filhos do casal. Eles eram de classe baixa e, segundo algumas fontes, Romano era conhecido na aldeia como uma pessoa que não era fã ali de trabalhar. Sabe aqueles amigos, gente, que não gostam muito? E por conta disso, a família não era muito bem vista ali pelos outros, né? Bom, por conta dos problemas financeiros ali da família Galliera, eles decidiram deixar um dos filhos deles, o Dario Galliera, para uma outra família cuidar. Dario tinha cerca de 7 anos de idade. E Dario não é o nome verdadeiro dele, tá, gente? É porque a mídia italiana da época mudou os nomes dele e de várias crianças envolvidas no caso para poder proteger a integridade ali das crianças. E se você estiver assistindo aqui pelo YouTube ou pelo Spotify, você consegue ver uma foto que eu vou deixar aí na tela da casa que os Galliera moravam. Uma casa bem simples mesmo, né? Vocês conseguem ver. Bom, o Dario passou a viver com uma família adotiva, que era o Silvio e a Odina. Um casal amoroso que vivia na região e que já tinha uma família bem estruturada, com condições melhores de cuidar da criança. Eles receberam o Dario de braços abertos, dando todo o amor, cuidado e carinho que eles podiam. Mesmo assim, depois de alguns meses, o Dario foi tirado da casa do Silvio e da Odina pelo serviço social e colocado para viver com uma terceira família, que a gente não tem aí muitos detalhes. Mesmo vivendo com essa família adotiva, Dario ainda mantinha contato com os pais e irmãos biológicos, os Galliera. Ele costumava passar alguns dias do mês com a família biológica, então ele ainda tinha relação aí com os pais biológicos. Nesse período, Dario começou a ter alguns pesadelos muito estranhos que preocuparam a família adotiva dele. E por conta desses pesadelos, ele passou a visitar uma psicóloga infantil, a Valéria Donati. E com o tempo, o Dario foi se abrindo e contando para Valéria várias coisas que aconteciam com ele e que chocaram a psicóloga. O Dario alegou que o pai biológico dele e o irmão mais velho, o Igor também é fictício, tá? Eles abusavam dele. Segundo Dario, o Igor costumava pregar peças debaixo dos lençóis com ele, ou seja, tipo umas brincadeiras, mas que tinham ali um fundo sexual. Na época, o Dario passou por alguns exames e, apesar dessas declarações ali que ele deu, os médicos não encontraram nenhum indício desses abusos no corpo do menino.
O Dario ainda contou para o serviço social que outras crianças também foram abusadas. Ele disse que esses abusos eram filmados e fotografados pelos pais das crianças para serem vendidos. Ele descreveu meio que uma rede de pedofilia. E é lógico que ele contou isso de um jeito mais, tipo, não muito duro assim, né? Mais infantilizado, o jeito dele de contar essa situação. Bom, essas filmagens e fotos nunca foram encontradas. Porém, durante as conversas com o serviço social, Dario disse os nomes de outras 2 crianças que supostamente estavam passando por essa situação, a Elisa e Marta. E ele descreveu que uma delas tinha os olhos puxados. Bom, quem eram Elisa e Marta? Agora a gente vai pular de Massa Finalese para um outro lugar, para a comuna de Mirandola, que também fica na região de Módena. A distância entre Massa Finalese, que é a aldeia que o Dario morava, e Mirandola é de apenas ali 14 quilômetros, o que dá mais ou menos 17 minutos de carro. É bem perto, gente. As distâncias das coisas na Itália são muito diferentes das distâncias das coisas no Brasil, né? O Brasil é muito grande. E eles consideram regiões diferentes, lugares que no Brasil seriam só bairros. Mas é assim que funciona lá. Nesse ano de 1997, um homem chamado Federico Scotta, que na época tinha 22 anos, vivia sua vida normalmente aí nessa cidade de Mirandola. O Federico, ele era casado e tinha 2 filhos pequenos, Elisa e Nino. Então, em uma madrugada de 1997, policiais bateram na casa de Federico e entraram sem dar qualquer explicação. Eles revistaram a casa dele e, no final das buscas, Elisa e Nino acabaram sendo levados pelo serviço social. A Elisa tinha os olhos puxados, como o Dario tinha descrito. E o mesmo aconteceu com uma vizinha, a Francesca Ederoclite. A filha dela, a pequena Marta, também foi levada sem qualquer explicação. As filhas de Federico e Francesca eram as crianças que o Dario tinha dito que também eram violentadas. E para proteger as crianças, o serviço social acabou levando elas. Mas Federico e Francesca não entenderam nada do que estava acontecendo. Para eles, aquilo era uma completa loucura, injustiça, sem mais nem menos, né? Os filhos deles tinham sido levados de casa pelas autoridades. E como eles não tinham muitas explicações sobre o que estava acontecendo, parecia quase que um sequestro. Imagina. Depois de algum tempo ali sem resposta, eles conseguiram descobrir o que estava acontecendo e também para onde as meninas tinham sido levadas. Elas foram levadas para um local do governo que acolhe crianças em situações de adoção e coisas parecidas. Federico e Francesca, que alegavam inocência, eles foram até esse local e tentaram entrar em contato com as crianças. A Francesca jogou um ursinho de pelúcia com um recado escrito em um bilhete por cima de um muro desse local para que a filha dela, a Marta, pudesse pegar e ler, né? Pudesse saber que a mãe estava ali presente e que amava ela. Mas Federico e Francesca não poderiam ter feito isso e, por conta dessa tentativa de entrar em contato com as filhas, os 2 foram condenados à prisão domiciliar. Enquanto isso estava acontecendo, os médicos analisaram os corpos de Elisa e Marta e encontraram, sim, sinais de abuso sexual, né? Para a polícia, Federico e Francesca permitiam que os pedó abusassem da Marta e Elisa em troca de dinheiro e que eles tiravam fotos para poder vender na internet. Como eu disse, os 2 alegavam inocência, mas a opinião pública caiu em cima deles, né? Eles perderam seus empregos e logo, claro, ficaram sem conseguir pagar as próprias contas, né? Tudo estava muito difícil naquela situação deles, né? E com o tempo, o Federico acabou precisando sair de casa em que ele morava e passou a morar em um motorhome, que é tipo uma casa num carro, né, gente? É um veículo que tem banheiro, sala, quarto. E aí, então, ele estava se adaptando a essa situação que estava acontecendo na vida dele, né? Tanta mudança. E isso, claro, foi muito pesado para o Federico e mais pesado ainda para a Francesca, que era muito apegada à filha, Marta, né? A Francesca não aguentou a pressão de ter a filha tirada dela. E durante essa prisão domiciliar, ela escreveu uma carta em que ela alegava a inocência e depois pulou da janela do apartamento de onde morava. Ela caiu de uma altura de 5 ou 6 andares, a gente não sabe exatamente. Bom, ela não sobreviveu a essa queda, né? Em janeiro de 1998, 7 pessoas foram condenadas pelos crimes que eu acabei de descrever, né? Os abusos dentro de casa e o fato de que talvez alguns deles estivessem deixando que os filhos fossem
abusados para filmar e tirar fotos para postarem na internet, né? Entre elas, Romano Galliera, que era o pai biológico de Dario, ele foi preso e condenado a 12 anos de cadeia. Adriana Galliera, que era a mãe biológica de Dario, ele pegou 7 anos. Igor, irmão de Dario, pegou 4 anos de prisão. Federico Scotta, que era o pai de Elisa e Nino, ele foi condenado a 12 anos e depois de ser condenado, ele entrou na justiça e conseguiu esperar a apelação em liberdade. Depois disso, tudo parecia estar resolvido para os policiais, né? Até que no início de 98, a Milena Morcelli, uma garotinha de 9 anos, que até então não tinha nada a ver com os casos que eu acabei de contar aqui, também disse para a psicóloga que ela era abusada. E a psicóloga era outra profissional, não a mesma, que até então não estava envolvida nessa história. Não era aquela Valéria Donati, né? Bom, de acordo com a Milena, o pai dela, Giuliano Morcelli, costumava beijar ela na boca e ter ereções perto dela. Mas a Milena foi além disso. Ela disse outras coisas que aconteciam que eram ainda mais pesadas, né? A Milena disse que ela e outras crianças eram levadas até o cemitério de Finale Emília, que ficava ali na região, e nesse cemitério, adultos vestidos com roupões e túnicas pretas, usando máscaras de diabo, faziam rituais satânicos. Então, esses adultos abusavam das crianças e, além disso, filmavam tudo para vender depois na internet. E claro que a Milena contou essas coisas de forma infantil, né, gente? Conversando aos poucos com a psicóloga. Aqui no podcast eu falo de um jeito mais, né, jornalístico, simples, para a gente poder ir descrevendo o caso para vocês. Em julho de 1998, Milena foi levada para uma família adotiva. E em novembro de 98, 7 parentes dela foram presos, acusados de participarem dos crimes. Nesse mesmo ano, todas as crianças dessa família Morcelli, como os primos da Milena, por exemplo, foram levadas embora pelo serviço social. O mesmo serviço social também levou as crianças de outras famílias, que em teoria também sofriam aí essas coisas e cometiam esses crimes, né? No decorrer do tempo, 16 crianças no total foram tiradas dos seus pais, e todas da mesma região, né? Os nomes fictícios delas são Marta, Elisa, Milena, Sandra, Roberto, Mino, Emílio, Vanessa, Piero, Aurora, Michele, Simona, Cesare, Melânia, Ângelo e Dário. E ao conversarem ali com as psicólogas, todas essas crianças contaram histórias muito parecidas. As crianças alegaram que esses adultos com essas capas pretas e coisas de diabo colocaram elas em caixões e as obrigaram a participar de orgias satânicas. Gente, isso claro que assim, é um jeito talvez foi descrito muito diferente, mas é mais ou menos o que foi passado para as autoridades e é como esse caso foi passado adiante, tá? E além disso, as crianças também disseram que eram obrigadas a torturar e assassinar outras crianças, esfaqueando elas no coração ou no pescoço, e que os corpos eram jogados em um rio da região, o rio Panaro. O Dário descreveu o líder dessa seita como uma espécie de prefeito ou um médico chamado Giorgio, que usava roupas pretas compridas e botas de salto alto. Então, as autoridades procuraram ali uma pessoa e eles encontraram um suspeito, um padre da região, o Giorgio Govoni, de 58 anos. Giorgio era um padre muito querido na região, que fazia trabalhos humanitários em outros países da Europa. Eles nunca conseguiram encontrar nada relacionado a esses crimes, né? Pornografia e nada mais, que ele foi ali acusado de ter. Mas eles aprenderam 2 coisas na casa dele, que eram botas de salto alto, como foram descritas por Dário, e o computador de Giorgio, no qual ele tinha pesquisado os termos, abre aspas, garotinha, duro e amigos das crianças, fecha aspas. Bom, o Giorgio alegou que ele era inocente e ninguém ali da região da Massa Finalese, onde todo mundo conhecia o Giorgio, acreditou que ele fosse realmente o líder de uma seita nesse nível, né, de pedófilo e tudo mais. Bom, depois disso ficou marcado na justiça um outro julgamento, agora para julgar essas novas pessoas que tinham sido envolvidas também no caso, né? Pouco tempo depois, antes desse julgamento, o Giorgio morreu, vítima de um ataque cardíaco. Isso deixou toda a população de Massa Finalese revoltada. Para eles, aquilo era loucura, né? Todas essas acusações contra um homem que a população da região confiava e considerava inocente. As únicas provas, entre aspas, né, que eles tinham contra ele eram os depoimentos. E, além disso, a população falou que essas acusações provavelmente foram responsáveis pela morte de Giorgio, né?
Cerca de 2 semanas depois da morte de Giorgio, começou esse outro julgamento, nos anos 2000. Durante esse julgamento, os pais e parentes das 16 crianças que estavam sendo julgados alegaram inocência. Mesmo assim, eles foram tratados pela mídia como criminosos, satânicos, eu não sei o quê, né? As pessoas ficaram com medo do caso, principalmente por conta da relação com o satanismo. É o que os especialistas chamam de pânico satânico, abre aspas, né? Fecha aspas. É um pânico moral que se espalha nas pessoas envolvendo acusações infundadas de abusos em rituais satânicos. Essa expressão ela foi criada pelo psiquiatra Lawrence Pazder, coautor ali do livro Michele Remembers. E nesse livro, que é uma biografia ali criada por uma pessoa dos anos 80, uma mulher, ela relembra os abusos que ela teria sofrido por parte de seus pais, supostamente membros de uma igreja satânica. A história dela foi completamente inventada, mas causou um grande escândalo no Canadá e nos Estados Unidos. Para essas pessoas que tinham sido acusadas no caso Veleno, gente, vocês imaginam como essa situação não foi tão difícil para o pessoal do caso Veleno, né, que estava envolvido nesse caso, que foram acusadas, né? Eles tinham sido separados dos seus filhos e filhas de uma maneira muito forte, brutal, injusta, e depois eles quase nunca mais viram os seus filhos. Para os advogados da defesa, o julgamento aconteceu de forma bem injusta, porque somente a versão das crianças foi levada em conta pela justiça. A versão dos adultos não foi levada em conta. E o que as crianças contavam, o depoimento delas, era basicamente a única prova do caso. Além disso, durante o julgamento, a defesa quase não pôde fazer perguntas para as crianças. Qualquer coisa que eles quisessem questionar tinha que passar antes pelas psicólogas, que deixavam ou não os advogados de defesa fazerem as perguntas. Isso acontecia para proteger as crianças, em teoria, mas por conta disso, alguns advogados da defesa alegaram que as psicólogas tinham um controle muito grande ali na corte. A defesa também argumentou que os sinais de abusos vistos nos corpos das crianças eram pequenos em relação a essas coisas que elas descreviam, né? Para a defesa, se as crianças tivessem vivido essas coisas que elas estavam contando, muitas dessas crianças já estariam mortas. Além disso tudo, um dos principais argumentos era: além do que as crianças estão relatando, quais são as provas que os crimes realmente aconteceram? Onde estão as túnicas, máscaras de diabo? Onde estão os corpos das crianças que foram mortas? Onde estão as facas? Onde estão as fotos, vídeos vendidos? Onde estão as testemunhas oculares de que alguma coisa realmente aconteceu nesse cemitério de Massa Finalese? Nada foi encontrado. E não existia nem registro policial de crianças desaparecidas na região. A resposta da acusação para esse último argumento foi que Giorgio, o padre que supostamente era o líder, né, dessa seita, ele trazia as crianças da Bósnia, onde ele costumava visitar esse outro país, a Bósnia, para poder fazer ações humanitárias. Então ele supostamente trazia elas de lá nessas viagens, ou seja, não tinham registro de crianças desaparecidas na Itália porque essas crianças não eram italianas. No final das contas, 12 dos 16 acusados foram considerados culpados e pegaram cerca de 15 anos de prisão cada. O Federico Scotta, o pai de Elisa, que tinha ido morar no motorhome, ele pegou 11 anos de cadeia. Como não houve nenhuma prova concreta dos crimes, além do que as crianças estavam alegando, uma pergunta ficou no ar, né? Será que todas essas crianças estavam mentindo? Bom, talvez elas não estivessem mentindo de propósito, né, para prejudicar os pais. Mas será que elas foram induzidas a lembrar que todos esses crimes horríveis tinham acontecido quando, na verdade, eles nunca aconteceram? Bom, depois desse julgamento, Odina, que tinha sido a mãe adotiva de Dario por um tempo, ela ficou indignada. Ela conhecia alguns dos envolvidos no caso e mantinha contato com eles, como, por exemplo, a família biológica do Dario, os Galliera. Odina não acreditava em nenhuma das acusações. Ela achava que elas eram um erro judicial muito grave. E, por conta disso, ela passou anos coletando materiais sobre o caso, tentando entender um pouco melhor o que tinha acontecido. Ela tinha caixas e mais caixas de recortes de jornal, de coisas que ela guardava, de tudo, né? Depois de um tempo, Odina conseguiu entrar em contato com Giuliana Mazzoni, que é uma pesquisadora italiana e professora de psicologia cognitiva e neurociência. E, em outras palavras, essa Juliana, ela é especialista em memória e também na criação de falsas memórias.
Visitando o caso, a Juliana acusou as psicólogas que atenderam as crianças, como por exemplo a Valéria Donati, de serem inexperientes. Para a Juliana, elas podem ter induzido as crianças a lembrar dos crimes, criando falsas memórias. Ou seja, todos esses crimes que as crianças lembravam talvez nunca tivessem acontecido. E isso acontecia principalmente por meio de perguntas sugestivas. As psicólogas faziam perguntas sugestivas que plantavam dúvida nas crianças e isso as levava a questionar se algo realmente tinha acontecido e, em seguida, criar falsas memórias. As crianças incorporavam essas sugestões, inventando histórias que pareciam reais, mas eram fictícias, não eram reais, né? Em teoria, as crianças tinham memórias mesmo dos crimes, né? Basicamente, era como se fosse uma lavagem cerebral, sendo induzidas a se lembrar de crimes terríveis que não aconteceram. Então, era só da cabeça delas. Além disso, essas psicólogas elas podem ter pedido aos pais adotivos das crianças para ficarem de olhos em possíveis sinais de abuso. E esses adultos não eram treinados para poder lidar com essa situação e podem ter acabado atrapalhando mais do que ajudando, né? Influenciando também as crianças a pensar que algum abuso tinha acontecido com elas, né? Gente, eu não sou psicóloga, mas foi o que essa Giuliana Mazzoni alegou. E se isso foi feito de propósito pelas psicólogas ali do serviço social, também não dá para saber, né? A gente não tem como saber disso. Me parece que não, tá? Depois de vários anos e de mais julgamentos, até 2014, várias das pessoas que foram presas no caso Veleno foram absolvidas, parcial ou totalmente. O que a justiça entendeu foi que abusos dentro da família poderiam sim ter acontecido, mas que essa rede, né, pedofilia satânica, não existia. Ou seja, talvez isoladamente uma ou outra criança tenham sido abusadas dentro de casa, mas não tinha acontecido, né, das 16 crianças serem abusadas em rituais satânicos, com encontros em cemitérios, assassinatos, adultos filmando, vendendo. Nada disso era verdade. Em 2014, o jornalista italiano Pablo Trintia redescobriu esse caso e ficou muito intrigado com essa história. Ele ficou tão doido com esse caso que ele decidiu criar um podcast sobre o caso, que ficou conhecido como podcast Veleno, e foi lançado em 2017. E é por isso que eu estou trazendo esse caso aqui hoje, por causa desse podcast, né? Eu descobri ele aí. Ele está em italiano, então não dá para a gente entender muito bem em português, porém é um podcast muito bem feito, e se eu não me engano é o podcast mais escutado da Itália, tá? Eu vou botar aqui um trechinho, só para vocês terem uma noção de como é o podcast e tal, por mais que ele seja em italiano, tá? Tra il 1997 e il 1998, in 2 paesi dell'Emilia-Romagna, 16 bambini furono allontanati dalle loro famiglie e affidati ai servizi sociali della zona. L'accusa era delle più gravi. I genitori, i parenti e alcuni vicini avevano abusato sessualmente di loro per mesi, coinvolgendoli in una lunga serie di rituali satanici all'interno dei cimiteri. Bom, durante essa produção do podcast e até mesmo depois do lançamento dele, o Pablo tentou entrar em contato com várias das crianças do caso, que em 2014 já estavam grandes e já tinham por volta de 30 anos. Muitas delas não quiseram falar com ele, mas algumas aceitaram conversar. Das que aceitaram falar com Pablo, algumas afirmaram que o sofrimento delas era real, né? Elas disseram que se lembram dos abusos e tudo mais. Para elas, tudo o que elas alegaram quando eram crianças é verdadeiro. Outras já têm uma visão bem diferente, e uma delas é o Dário. Cerca de 20 anos depois de sair de casa ali dos pais biológicos, ele ainda se lembra de ter assassinado outras crianças. Apesar dele ter essas memórias, hoje ele não tem mais certeza se isso realmente aconteceu. Já a Marta, a filha de Francesca, que tirou a vida ali em 97, alega que nunca foi a cemitérios. Marta acredita que foi sugestionada a dizer aquelas coisas e que acabou inventando outras coisas ali no meio. Hoje a Marta acredita que nenhum abuso tenha acontecido, né, com ela. Gente, mesmo que essas memórias sejam falsas, o sofrimento de todo mundo foi real, né? Essas pessoas até hoje têm memórias delas matando outras pessoas, sendo abusadas e tudo mais. Mesmo que sejam memórias falsas, o sofrimento é real, porque aquilo foi criado na cabeça, né?
Além disso, elas foram tiradas das famílias. Então, isso foi ainda mais um trauma. E isso foi muito cruel também com os pais, que eram inocentes, né? Pelo menos da acusação de rede de pedofilia e dos rituais, né? Durante anos, muitas dessas crianças, que hoje já são adultos, não tiveram mais contato com seus pais. Ou seja, várias famílias foram despedaçadas. Muitos desses pais ainda esperam voltar a ter algum contato com os filhos que foram tirados deles. Bom, para finalizar, eu queria complementar que existe uma corrente de pessoas que pensa que todo esse argumento da memória falsa só serve para proteger os, né, pelos que estavam abusando de todas essas crianças. Bom, gente, esse caso Veleno também é muito parecido com um outro caso, um caso francês que ficou conhecido como o caso Outreau, que também envolveu acusações de abuso infantil contra várias pessoas, porém com falta de provas concretas, e que levou a uma série de julgamentos que resultaram em erros judiciais e prisões injustas. No final desse caso francês, 13 dos 17 acusados foram absolvidos. Bom, esse caso aí tá num streaming muito famoso também, então você pode até assistir esse caso aí. Parece que tem vários outros casos ao redor do mundo. Tem um nos Estados Unidos. Esse da França, como eu disse, tá agora no streaming, então se vocês quiserem assistir, vocês conseguem. E eu tava até assistindo, porém eu achei um pouco chato esse do streaming aí. Achei um pouco lento o jeito que eles estavam contando e tudo mais. É uma produção francesa, me parece. Mas é válido para quem quer saber mais sobre esse tipo de caso ao redor do mundo. Parece que tem vários, tá, gente? Onde várias crianças acusaram seus pais de algo, porém parece que essas memórias foram memórias falsas ou memórias criadas. Tem um nos Estados Unidos, tem esse da França e tem esse italiano, né? Se vocês souberem de mais algum, deixa aqui nos comentários. E no final de todo episódio eu trago a minha opinião. Esse é o momento que eu trago a minha opinião e a do Lucas. Bom, a minha opinião desse caso, gente... Esse caso, quando eu vi ele a primeira vez, eu não entendi muito bem. Eu falei, como assim? O que é isso, né? E aí eu fiquei tipo, como assim, gente? E o que é mais doido é que de prova a gente tem que tem algumas crianças ali que sofreram sim abuso, né, gente? Porém, isso não quer dizer que todas as 16 crianças sofreram, até porque várias delas não tinham nada que provasse que elas tinham passado por algo, né? Nem exame físico, nada, conseguiu ver nada daquilo. Então eu acho que foi uma loucura isso que aconteceu, porque a mente da criança é muito interessante. Eles realmente eles criam coisas muito doidas que um adulto não vai criar. A gente perde aquela criatividade da infância, né? Tanto que tem várias coisas que a gente tem quando a gente é mais novo, de arte, de criativo mesmo, que a gente não vai ter quando a gente ficar mais velho se a gente não procurar, né, instigar aquilo. E por ser uma mente tão criativa, eu acho que isso pode ser sim possível, esses casos assim. É muito doido esse caso, mas eu acho de fato que essa rede, essas coisas ali que as crianças falaram, uma foi levando a outra. Mas é muito estranho que separa. É muito doido. Ai, gente, eu não sei o que pensar desse caso. E você, o que você acha desse caso? Lucas, o que você acha desse caso? Oi, Érica. Oi, gente. Eu sou o Lucas, roteirista aqui do Casos Reais. E sobre esse caso, eu queria comentar algumas coisas. O primeiro ponto é que é um caso muito intrigante, principalmente essa parte da criação de memórias falsas, né? É uma coisa assim que a gente fica até se questionando. Será que a minha infância também eu tenho alguma memória que na verdade foi alguma coisa que meu pai ou minha mãe falou e que nunca aconteceu? Sabe, a gente fica intrigado, né? Com a gente e muito com as crianças do caso, principalmente com as crianças do caso, porque foi uma coisa crudelíssima, né? Elas passarem por isso. Por mais que as memórias sejam falsas, elas têm memória e passaram anos acreditando que foram abusadas, que assassinaram outras crianças, né? Por mais que a memória tenha sido incutida nelas, tenha sido criada, a memória tá lá em algumas delas ainda. Elas vivem ou viveram durante vários anos como se aquilo tivesse realmente acontecido. E isso é cruel, o sofrimento delas é real, apesar da memória talvez ser falsa. O sentimento delas, o sofrimento é real, né? E isso é muito cruel, então é um caso muito intrigante. Um caso que ficou muito tempo esquecido, né? Ele fez um certo
uma certa fama, ganhou os jornais da Itália ali quando ele aconteceu, que foi no final da década de 90, 97, 98, 2000, quando os julgamentos estavam acontecendo. Mas depois de um tempo ele foi sendo esquecido, principalmente porque as pessoas, talvez por medo dessa coisa de envolver satanismo e tal, não conversavam muito sobre o assunto. As pessoas ali que viviam em Massa Finalese, que foi onde o caso aconteceu, mas que não tinham nada a ver com o caso, não conversavam, não contavam para os filhos sobre o que tinha acontecido por medo. E aí essas crianças foram crescendo, né, da década de 90, 2000, 2010, chegaram ali nos 30 e poucos anos e não conheciam sobre o caso. Elas só foram descobrir sobre ele ali em 2017, que foi quando um podcast foi lançado sobre o assunto. Né? Em 2017, um jornalista italiano chamado Pablo, ele, ele lançou um podcast aí chamado Veleno, que a gente pode traduzir para veneno em português. E aí o caso ganhou uma certa fama de novo, né? Ficou novamente conhecido. O Pablo, ele pesquisou muito para fazer esse podcast, tá? E ele teve contato com muito arquivo dos processos e dos casos, né? A Odina, que foi uma das mães adotivas do Dário, ela durante todos os anos, enquanto o caso estava acontecendo, ela juntou muita coisa. Caixas e caixas de recortes de jornal, fitas VHS com coisas sobre o caso, e o Pablo pôde se aprofundar em todo esse arquivo, né, para poder fazer o podcast. E isso eu estou falando aí, o podcast foi lançado em 2017, então isso devia ser 2014, 2015, 2016. Nesse período de pesquisa dele, ele também tentou entrar em contato com as crianças do caso, o Dário, a Marta e outros tantos. Foram 16 crianças que foram tiradas de casa, né? Muitas delas, no caso eu estou falando crianças, porque são as crianças do caso. Quando o caso aconteceu, no final da década de 90, elas tinham ali 7, 8, 9 anos. Né? Mas agora, eu continuo falando crianças, mas porque é um jeito de tratar aí esse coletivo de pessoas. Mas agora em 2014, que é quando o Pablo estava criando o podcast, elas já deviam. Não, as décadas passaram, elas deviam ter já aí seus 28, 29, 30, 31, 32 anos, já não eram mais crianças, né? Mas ele tentou entrar em contato com elas, muitas delas não quiseram falar com ele, só foram falar mesmo depois que o podcast já tinha sido lançado, né, em 2017. Aí sim elas foram se comunicar com ele. Algumas não gostaram, né, de ter todo esse sentimento de novo, remexido, como eu falei, o sofrimento delas, apesar da memória talvez ser falsa, o sentimento é real, né, o sofrimento é real. Então muitas delas não gostaram do podcast. Algumas, como a Érica disse, têm dúvidas mesmo se tudo aquilo aconteceu, né, veem que as memórias ali foram incutidas nelas pelas psicólogas e tal. Durante a pesquisa que o Pablo fez, ele encontrou que existia um certo centro psicológico, né, chamado Hansel e Gretel, que a gente pode traduzir para português para João e Maria. E esse centro ele tinha ali um certo pensamento por trás que acabava respaldando o trabalho das psicólogas ali do serviço social, ou pelo menos de algumas delas, não do serviço social inteiro, sabe? Por trás desse centro psicológico Hansel e Gretel, tinha um cara chamado Cláudio Forte. Cláudio Forte era um pesquisador ali em psicologia, que ele falava que nesses casos de crianças que foram abusadas, elas tinham que ser tratadas com empatia, com certo sentimento, né? Só que ele era considerado ali um guru pela Itália, né? Até mesmo parece que no meio psicológico, assim, ele era considerado um guru, um cara meio controverso, que as coisas que ele falava eram meio esquisitas, sabe? Ele era considerado assim pelas outras pessoas. E esse Cláudio Forte, ele era o pesquisador que era meio que ele, o líder do centro, né? O fundador. Ele era casado com a Nadia Bolognini. A Nadia Bolognini
foi uma das psicólogas que cuidou do caso Veleno, que conversou com as crianças ali no final da década de 90, quando as coisas ainda estavam acontecendo, né? Beleza, existia essa relação aí que o Pablo pontuou quando ele estava produzindo o podcast. O podcast foi lançado em 2017, passou 2018, passou 2019. Em 2019, saiu na mídia italiana que esse Claudio Forte, essa Nadia Bolonini, todo esse pessoal relacionado ao centro, algumas pessoas ali, foram presas, acusadas de envolvimento em casos parecidos com o de Veleno. Vários, não mais de um. Eu vou citar um, mas eram vários. Aparentemente, eles tratavam ali, eles foram responsáveis por tirar uma criança de uma família antes do caso Veleno acontecer, e depois a família se suicidou, porque não aguentou ali as acusações de abuso sexual e tal. Toda a família se suicidou, umas 3 ou 4 pessoas. Esse é um caso, tem vários outros em que eles estavam mais ou menos ali envolvidos, casos parecidos ao de Veleno, né? E aí, claro, a mídia italiana bombardeou isso aí, né? O próprio Pablo foi muito questionado, porque como ele tinha pesquisado, feito podcast, foi questionado, é o mesmo centro que está relacionado ao caso Veleno? Era o mesmo centro. E o que foi lançado ali na época sobre esse Claudio Forte, sobre essa Nadia Bolonini, foi que tinha algumas acusações muito fortes que levaram eles a ser presos. Por exemplo, desenhos que crianças tinham feito, não necessariamente só do caso Veleno, talvez isso não tenha acontecido no caso Veleno, mas eles foram ali acusados de outros casos, tá? Desenhos que as crianças tinham feito tinham sido falsificados para poder adicionar detalhes sexuais. As crianças, em teoria, levavam eletrochoque, né? E ainda existiam algumas técnicas terapêuticas deles. A Nadia Bolonini, por exemplo, ela se vestia de lobo mau e ficava correndo e perseguindo a criança na sala, em volta da mesa, assim, gritando para gerar medo, né? Para mim, me parece bastante complicado essas coisas, né? Falsificar aí os desenhos, eletrochoque, se isso aconteceu mesmo, é bem errado, na minha opinião. Essa parte de se vestir do lobo mau, eu não entendo muito de psicologia, eu não sei se isso é correto. Me parece que as crianças ficavam com muito medo ali, não sei se era exatamente certo. O que esse pessoal, Claudio Forte, a Nadia Bolonini, alegaram é que era uma técnica terapêutica normal para a criança poder externar o conflito. Não sei, tá? Enfim, existiam essas coisas e eles foram presos. E aí a gente fica se questionando, né? Surge aí um questionamento. Será que o caso Veleno, esse brainwash, essa lavagem cerebral que as crianças do caso Veleno passaram, foi de fato causado pela inexperiência das psicólogas? Foi uma coisa não proposital? Ou existe um plano, uma coisa meio vilanesca desse centro Hansel e Gretel, por algum motivo obscuro, escuso, que fez isso propositalmente? Não sei, tá? Não tô acusando ninguém, só tô levantando aí esse questionamento, porque, segundo algumas crianças, até mesmo com a Valéria Donati, era uma tortura ficar encontrando ela semanalmente, sabe? As crianças disseram, as crianças do caso Veleno, depois de adultas, disseram que ali essas sessões com a Valéria Donati eram tortura, porque elas, sabe, elas não queriam ficar falando daquelas coisas e a Valéria supostamente ficava insistindo, né? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Pode me contar, sabe? Meio que induzindo elas a contar alguma coisa que não necessariamente tinha acontecido. Então fica aí o questionamento, mas e eu não estou acusando ninguém, só estou levantando um questionamento, até porque a justiça italiana, depois de um tempo, absolveu esse Claudio Forte, essa Nadia Bolonini, desses crimes. Então a Itália entende que não tem nada a ver,
mas é no mínimo esquisito que o pessoal esteja envolvido aí em tantos casos parecidos, e que provavelmente, possivelmente, não estou falando que tem, mas possivelmente também tem essa coisa do caso Veleno, de memórias implantadas na cabeça da criança, né, em certo nível. Então era isso que eu queria trazer. Hoje eu conversei muito com vocês. Queria pedir aí os psicólogos que entendem do assunto, que está ouvindo o podcast, escreve aí se essas coisas fazem sentido, se isso é se essa coisa dela se vestir de lobo mau e gerar medo nas crianças, se isso é de fato uma técnica terapêutica válida. Escrevam nos comentários, vamos conversar um pouco mais sobre o assunto. Eu acho que a contribuição de quem entende aí nos comentários é muito importante para a gente poder não necessariamente chegar em alguma conclusão, mas refletir mais sobre o caso, para a gente poder se aprofundar e às vezes não cair em certas generalizações, né? Que as coisas, principalmente nesse caso, são complexas, né? A gente tem que refletir bastante para poder chegar em algum lugar. Então, comentem aí, por gentileza, tá bom? Abraço e até quarta-feira que vem. Então é isso, pessoal. Vejo vocês na quarta-feira que vem com mais um episódio. Até lá. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Se você ficou até aqui, não deixe de dar um like, deixar um comentário e mandar para alguém que vai gostar desse caso.